Pensa comigo rapidinho, cara. Você tá numa sala dentro de um prédio gigante, cara. E do nada você tá na sala de boa, tranquilo, vivendo e tal. Essa única sala começa a pegar fogo. Do nada, sem motivo nenhum. Só pegar fogo do nada assim. O que você faria naquele momento? Quero te convidar para pensar comigo rapidinho. Você buscaria ajuda para apagar o fogo? Você tentaria apagar o fogo até sozinho, talvez, quando tá pequeno, antes de espalhar, para resolver o problema lá na hora? Ou você vai ser um preguiçoso, medroso talvez, não querer enfrentar esse fogo e você simplesmente vai fugir para outra sala e deixar para lá. A outra sala pode ter ar-condicionado, está confortável, está fresquinho, tem comida, tá lindo. E você foge para lá, achando conforto e a paz lá, sabendo que o fogo vai espalhar, ele não vai apagar sozinho. Ele vai espalhar e vai chegar até você na outra sala, até queimar o prédio inteiro, não ter mais lugar nenhum para fugir. Fica a reflexão para você. A resposta é contigo. Vou nem falar nada por enquanto, mas vamos chegar lá. Cara, muito bem-vindo no meu canal Diário de Peregrino. Meu amigo, o mundo tá maluco, tá esquisito, tá doido, é uma loucura em tudo que é lugar. Jesus até pode voltar daqui a pouco, mas até lá esse canal pode ajudar de alguma forma. A vida tem me dado muito esporro, muito tapa e soco na cara. Aí eu caio, levanto, aprendo e compartilho aqui com vocês. Então se inscreve aqui, toda semana eu posto umas coisas maneiraço que vai te ajudar a sobreviver esses dias até ele voltar. E é isso, cara. Por que eu contei essa história pra vocês sobre a sala, sobre o prédio e sobre o fogo espalhando? É uma parábola que surgiu aqui, do nada. A sala pode ser uma área específica da nossa vida, tá bom? E o fogo que surge é qualquer problema que surge na sua vida, tá bom? Fica comigo, a gente vai chegar na conclusão junto. E muitas vezes esse fogo surge do nada numa sala específica, numa área específica da nossa vida, e o fogo surge, o problema surge. Então qual seria a melhor opção? Você enfrentar o problema, tentar apagar aquilo na hora enquanto está pequeno e controlável, ou você fugir para outro lugar, outra área da sua vida, outro meio de conforto e de paz, mas sabendo que o problema vai te perseguir, vai chegar até você mesmo, tentando fugir. Tá entendendo? Fez a associação aí? Então, cara, uma história bem breve sobre o meu trabalho. Pô, a gente tem um profissional na área administrativa, eu vou nem entrar em detalhes, né? Mas ele causou um grande problema pra gente faz uns 5 anos. 5 anos. Esse problema deu uma multa pra gente, deu um processo jurídico, muita confusão, muita confusão. E a gente teve sair no prejuízo, pagar uma multa que nem precisava pagar. Enfim, foi idiotice, eu diria. O problema, cara, é que a gente sabia qual era a raiz do problema. A raiz do fogo, que era o profissional em si. A gente poderia ter evitado toda aquela confusão se o profissional estava realmente atento, bem informado, bem formado, mas infelizmente ele não era bom. Ele não é bom profissional. Ele é péssimo, na verdade. A gente sabia daquilo, mas, cara, a gente pagou a multa e foi evitando. Ah, deixa pra lá, a gente aprendeu, segue na vida. O que aconteceu? O mesmo profissional, 2 anos depois, inclusive o ano passado, causou um problema maior pra gente, multas maiores que nem precisava. 3 multas, inclusive, foi cada vez mais ficando mais subindo. Enfim, muita confusão na empresa, cara. E a mesma raiz que a gente não tratou causou problemas e fogos espalhando em tudo que é lugar e queimando a gente. A conclusão que a gente sabia a raiz do problema desde o começo, mas a gente não enfrentou aquilo. Era para ter falado com o funcionário, chamado a atenção para ele realmente melhorar aquilo, dando feedback, e se não, demitir ele. Trocar, buscar outro funcionário melhor que possa ser mais útil, possa ser uma opção melhor para nossa empresa. Mas a gente fugiu do problema, fugiu do fogo, e o fogo foi espalhando e queimou a gente, queimando cada vez mais. Agora a gente tem que apagar um fogo muito maior que foi espalhando em tudo que é lugar. O problema, o fogo ficou muito maior, mais incontrolável, mais difícil de lidar. Tá entendendo? Eu contei isso sobre o meu trabalho, não é para você ficar de pera, com pena. Se quiser me fazer pix para conseguir pagar a multa, me faz.
Vai ajudar, mas não é isso, cara. Fora do trabalho, em qualquer aspecto da sua vida, eu tô te convidando para refletir sobre os aspectos da sua vida. Se você não enfrentar o fogo que está no começo, ele pode espalhar e ficar mais difícil de controlar, pode piorar e queimar o prédio inteiro. A gente busca as outras salas que podem ser vícios, podem ser meios de conforto, mas é muito momentâneo que o fogo chega até lá. Te dar mais exemplos específicos. Relacionamentos, amizades. Alguém te desrespeitou, passou de uma linha que para você não pode passar. O que você faria? Você enfrentaria a pessoa, chegava até a conversar, só você e ele falar que não foi legal, não é isso, tem linha entre desrespeito e brincadeira, vamos se resolver, me incomodou isso. Você faria isso, mesmo sendo desconfortável no momento? Ou você fugiria, deixaria para lá e deixaria o cara te desrespeitar de novo? Numa área que realmente te pega, que é puxada, que é difícil para você. Tá entendendo? O fogo espalha e piora. E o problema chega a ser um problema maior mais para frente, que pode chegar até brigar com essa pessoa e sair no soco mesmo. Tá entendendo? Relacionamento, casamento, cara, namoro, a sua amada, linda, te incomodou com alguma atitude, porque é normal, qualquer relacionamento tem defeitos, a gente não é perfeito. Cada um tem defeitos, a outra pessoa pode ter algumas atitudes que pode te incomodar. Quando você vê aquilo, você chegaria a conversar com a pessoa e enfrentar o problema? Ou se você fizer algum problema, você buscar ser melhor, procurar realmente o porquê que aquilo incomodou? Ou porquê que aquela pessoa te incomodou, comunicar e buscar resolver junto? Ou você deixaria para lá e deixaria a pessoa fazer a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, e você ignorando, fugindo do fogo para outras coisas? Sendo bem pessimista, cara, você vai fugir daquilo, a pessoa vai ser pior e pior, pior com você, porque simplesmente não houve comunicação, você não buscou apagar o fogo no começo. O fogo, eu falo que é o problema. Daqui a pouco você não consegue mais amar a pessoa, daqui a pouco você vai trair a pessoa com outra pessoa, daqui a pouco acaba com o seu casamento, seu relacionamento, em vez de ter resolvido no começo, onde tudo era mais fácil. Tá entendendo? Tá fazendo mais sentido agora para você? Vamos mais profundo para a saúde mental, para a questão da saúde mental, da cabeça, desse órgão maluco aí. Eu sou uma pessoa ansiosa. Eu penso muito no futuro, hoje me organizar muito, mas chega a ser um nível exagerado que gera ansiedade para mim. Então vamos falar sobre ansiedade. Quando a gente está ansioso, estressado, enfrentando problemas no trabalho, em tudo que é lugar, muita gente foge para outros meios de conforto, mas é momentâneo. Beber, fumar e outros meios mais perigosos, até muitas vezes para a pornografia, ou algo muito pior, mas achando que aquilo vai fazer a gente sentir melhor. Isso me leva para a teoria da dopamina. Nação dopamina. O livro está aqui, vou recomendar a você ler depois com calma, vai fazer muito sentido. Mas o que ele fala basicamente é que essa dopamina barata vai te fazer sentir melhor, relevar esse peso das suas costas por curto tempo, por curta duração de tempo. Vai te fazer sentir leve, tranquilo, confortável, feliz por um tempo. Mas quando o efeito dessa dopamina barata, que ele sobe assim rapidinho, ele desce rapidinho também, o peso volta nas suas costas, mas é 10 vezes mais pesado e pior. Tá entendendo? Então a gente busca esse meio de fuga, mas quando o fogo chega até a gente, ele volta muito, muito maior, muito mais incontrolável e difícil de lidar. Quando o efeito da dopamina barata acaba, o peso se torna mais pesado ainda. Agora vamos mais tacar assim você no meio da sua alma, do seu espírito, do seu coração. O pecado, quando a gente cai. Primeiramente, a gente cai porque muitas vezes a gente está fugindo de algo. Tudo bem. Mas tá, a gente caiu. O que acontece depois? Você caiu na masturbação, você pode ter caído em outras coisas, você caiu na mentira. Cara, qualquer pecado. Pensa no pecado que mais te pega, a sua cruz que você carrega, a sua dificuldade maior da vida. Qual é o seu pecado? Não sei. Mas quando a gente cai, muitas vezes, em vez da gente confessar, se não fosse para alguma pessoa, para Deus,
e ver onde a gente errou, muitas vezes a gente foge daquilo. E o exemplo perfeito disso é o ladrão na cruz com Jesus. Eu vou convidar você a ler depois o Evangelho de Lucas, capítulo 23. Cara, é uma página, 5 minutos do seu dia. Vai fazer sentido para você, mas vou te dar o moral da história. Jesus na cruz, o único inocente que estava sendo crucificado, o homem perfeito. E um ladrão no lado dele, na direita dele, e o outro ladrão na esquerda. Os dois eram realmente criminosos que cometeram erros e pecados e crimes que levaram à cruz. Mas Jesus não merecia aquilo, não. Enfim, a gente tem duas posturas dos ladrões totalmente diferentes, mas fazem total diferença. Um deles, a Bíblia fala que um deles, que estava crucificado, blasfemava contra Jesus. Ele foi debochando de Jesus, desafiando ele. Parece que ele estava descontando a raiva, o ódio, a tristeza, o desespero na pessoa mais próxima, que era Jesus, do lado dele, literalmente. Ele fala: você não é o Deus vivo, você não é o Filho de Deus, o rei dos judeus. Então, cara, desce dessa cruz, salva a ti mesmo, salva a gente também. Você não é o cara, você não é o brabo. Mas eu vejo nessa postura de raiva e ódio, não é de Jesus, mas é dele mesmo. Porque ele sabia o erro que ele cometia, ele sabia que ele merecia estar naquele lugar, mas ele tentava fugir de si e ir para o próximo, sair para fora para descontar tudo aquilo que era para estar resolvendo com si mesmo, mas ele fugiu para Jesus. Essa é a primeira postura. A segunda postura do outro ladrão, que estava no outro lado de Jesus. Ele teve uma postura diferente, admirável até. Ele reconheceu que ele estava errado. Ele fala para o outro ladrão: cara, a gente merece estar aqui, ele não merece. A gente está aqui pela justiça, porque a gente realmente cometeu crimes, cometeu erros. A gente está sendo castigado de uma forma justa. Ele reconheceu o que ele fez. E através desse reconhecimento, ele começou a ganhar fé em Jesus Cristo. Ele confessou a fé, confessou o pecado para Jesus e pediu para ele: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Duas posturas totalmente diferentes. A primeira foi de orgulho, de ego, mas também de medo. Ele foi medroso, que ele não foi para si mesmo quando ele tinha que se enfrentar, mas ele foi para a próxima pessoa para descontar esses sentimentos ruins. No outro lado, o outro ladrão foi corajoso o suficiente para reconhecer que ele estava errado, que ele merecia aquilo, mas também confessou a fé e o pecado para Jesus. E essa postura totalmente diferente fez total diferença. Que Jesus responde a esse ladrão humilde e corajoso e fala: te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A fé que salvou o ladrão nos últimos instantes da vida dele. Fascinante. Lê depois, por favor. Espero que esse capítulo abra os seus olhos àquilo que você não estava enxergando, cara. Mas o moral disso tudo, cara, a gente tem os problemas, a gente tem o fogo que surge na nossa vida, mas não e muitas vezes a gente até pode não ser culpado daquilo e pode ser culpado, muito provável, que a gente também é ser responsável. A gente que é adulto, a gente ser responsável por aquilo que você faz, por aquilo que surge na sua vida muitas vezes. Mas a maior responsabilidade seria não enfrentar aquilo, não buscar ajuda para enfrentar os seus problemas. A sua ansiedade, a sua depressão, você não buscar ajuda espiritual, alguém para te guiar, ajuda psicológica também, alguém para te guiar, para te ajudar a superar aquilo. Você tendo problemas no seu trabalho, você não buscar enfrentar a raiz do problema, sabendo que aquilo vai piorar muito e muito mais. Você enfrentando alguma cruz pesada que você não consegue levantar sozinho, algum pecado que está te atrapalhando de viver um novo em Deus, mas você não é humilde o suficiente. Na verdade, você é medroso, que você tem vergonha de confessar aquele pecado achando que você vai ser julgado. Mas pelo menos você nem tem coragem de confessar diante de Deus, você tem preguiça de enfrentar aquilo. E aquilo vai piorar cada vez mais e vai te dominar e vai te controlar e vai te limitar de viver a plenitude da vida. Só por você ser medroso e fugir de si mesmo. Augusto Cury diz no livro que eu estou lendo agora, Mestre do Amor, ele fala: não desista da vida. E é assim que eu quebrei o celular. Tô pagando a parcela ainda, cara, não é possível.
Não, quebrou não, brincadeira. Mas Augusto Cury, meu amigo, diz: não desista da vida. Enfrenta a sua dor, você a transcenderá, mas se dá as costas para ela, ela vai te destruir. Então enfrenta o que tem que ser enfrentado, seja um homem, seja um adulto, um ser responsável, mas corajoso, mas humilde o suficiente para confessar, para reconhecer aquilo e enfrentar aquilo com coragem, com amor e com paciência, mas também com vontade de melhorar aquilo. Tá entendendo? E qualquer dor que a gente enfrenta, a gente consegue transcender, mas a gente precisa ter a coragem para enfrentar. Se virar as costas, o fogo vai chegar, a gente vai perseguir, a gente vai queimar a gente por inteiro, até não sobrar mais nada. Pesado, pesado, cara, mas é necessário, né? Lê depois, Lucas. Espero que ilumine seu coração e toque seu coração de alguma forma e transforme a sua vida. Espero que esse vídeo fez algum sentido para você, que te arrebentou, te deu tapa, soco na cara, te fazer se sentir medroso, mas com necessidade de enfrentar e ter coragem na sua vida. Ter a atitude de enfrentar o que precisa ser enfrentado e fazer o que tem que ser feito. Meu amigo, espero o melhor para você. Que Deus te abençoe.